Romanos 6 é o texto da nossa mensagem desta manhã. Peço que você abra a sua Bíblia lá e mantenha a sua Bíblia aberta. O tema da nossa mensagem é livres da lei, do pecado e da morte, o simbolismo do batismo cristão. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu não vou ler o texto todo de uma vez. E nós vamos, à medida que vamos lendo, vamos expondo, explicando e aplicando o texto. Amém, igreja? Amém. Romanos 6. Por favor, acompanhe a leitura. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Essa é a palavra de Deus. O batismo é chamado, às vezes, de sacramento. A palavra sacramento vem do latim, sacramento. Não, eu não vou dar aula de latim para você, não. Não se preocupe. Mas é importante que a gente saiba o significado dessa palavra. A tradução da palavra, não a transliteração. Você sabe, transliteração é quando você pega uma palavra de um outro idioma e você a escreve com os sons do seu idioma. Então, sacramento. E a gente faz a adaptação que fica confortável na nossa língua. E a menos que você seja aí um apresentador de televisão muito famoso, você não vai ficar falando sacramentum. Você vai falar sacramento. Mas a tradução é mistério. Essa é a tradução da palavra. No Novo Testamento, essa palavra é grega. Se diz mysterion. Pastor, você falou que não ia ficar dando aula aí. Eu disse de latim, não falei de grego. O batismo envolve um mistério. Então, sim, ele é um ato físico em que uma pessoa é submersa nas águas e depois ela é emersa das águas. Isso significa um tipo de sepultamento e um tipo de ressurreição, um tipo de morte e um tipo de vida. É disso que Paulo vai falar aqui. Então existe o ato físico, e o ato físico tende a nos envolver completamente nesse momento de adoração e de confissão de fé. Você sai molhado da água. Infelizmente, se isso é feito sem zelo, o mesmo zelo que é requerido quando da ceia do Senhor, e vocês se lembram de como no capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo exorta a igreja e chama a atenção e chega a dizer que quando a igreja de Corinto se reunia não era para melhor, mas para pior, que quando a igreja de Corinto se reunia não era a ceia do Senhor que eles tomavam, mas cada um tomava a sua própria ceia. O mesmo zelo, o mesmo cuidado deve acontecer no batismo, mesmo que não seja o seu batismo, porque cada batismo deve trazer à sua memória, meu irmão, minha irmã, o seu batismo. É como bodas de casamento, que devem trazer à nossa memória o nosso casamento, o nosso momento de casamento, aqueles que são casados, obviamente. Cada um de nós deveríamos pegar uma carona quando um casamento é celebrado, tivemos um há pouquíssimo tempo aqui, quando um casamento é recelebrado, num determinado aniversário de casamento, cada um de nós, eu digo os casados, deveria pegar uma carona aí, como que se estivéssemos renovando os nossos votos com nossos cônjuges. E o batismo, então, envolve isso. Esse envolvimento físico naquilo que é declarado, naquilo que é simbolizado, em todo o significado espiritual que tem. Por isso, sacramento, mistério. Porque existe uma ligação entre aquilo que é simbolizado e aquilo que de fato ocorreu e ocorre na nossa vida. Não ocorreu apenas no momento da sua conversão. No texto, Paulo vai dizer exatamente isso. Não é um ato que ficou lá no passado, é algo que ainda está acontecendo aqui, é o que possibilita que o Espírito de Cristo que habita em você
produza culto verdadeiro através da vida de Cristo. Culto verdadeiro aqui, o culto é um ato físico. É por isso que não existe essa tolice de culto online. Nós paramos de usar essa expressão, aliás, nós paramos de usar aqui na igreja a expressão culto presencial, porque é redundância. Culto é presencial, eu tenho que olhar no rosto do meu irmão, eu tenho que sentir o meu irmão perto comigo. A congregação tem que estar reunida. Quando um crente não pode estar reunido com a congregação, ele se entristece, ele sofre. Então sim, nós transmitimos, mas você que está aí, nós sempre insistimos, venha participar do culto onde ele ocorre. Nós transmitimos porque pessoas são abençoadas, são alcançadas, mas a gente não muda a Bíblia, não muda a doutrina, porque vemos algum benefício, por melhor que ele seja. O culto é presencial sempre. A Assembleia do Antigo Testamento, a Carral. Pastor, agora é aula de hebraico? Renato está musical. Eu estou linguista. Sim, mas a palavra tem significado teológico, tem peso teológico. Eu louvarei o teu nome no meio da grande congregação. O salmista estava usando um termo técnico, carral, em hebraico. É técnico. Ele não quis dizer, eu vou te louvar quando tiver muita gente reunida. Não, a assembleia dos justos, o teu povo da aliança reunido para cultuar. Eu louvarei o teu nome no meio, na frente deles. E como tal, nós convidaremos todas as nações a vir louvar o teu nome. Não despreze as palavras que Deus usou, não despreze os idiomas que Deus usou. Não foi aleatório. E no Novo Testamento, a eclesia, a palavra a grega para assembleia, para ajuntamento, que também carrega esse peso de um ajuntamento com definição. Quando uma igreja de verdade se reúne, ela não está ali só um monte de pessoas num lugar. Eles estão envolvidos num compromisso. Algo está acontecendo e esse algo é espiritual. O culto é físico. O batismo é físico. A ceia do Senhor é física. Por que que o Senhor fez isso? Porque o Espírito dele é quem reúne, por causa dele, indivíduos num corpo. E nós nos tornamos membros uns dos outros. Mas o batismo, então, aponta para um significado, e eu me lembro que no último batismo que tivemos aqui, que foi do nosso irmão Efraim, Jonatas pregou nos 4 primeiros versos aqui, e ele falou sobre diversas características do batismo. Eu quero hoje pregar sobre uma característica, sobre um ponto específico do batismo, que é a nossa união mística com Cristo. Aquilo que nos liberta do pecado e nos liberta da lei. O legalismo é uma ofensa ao significado do batismo. Note que no capítulo 6, Paulo começa dizendo assim, que diremos então, continuaremos no pecado para que a graça seja mais abundante, porque ele via, como a gente já vai ver, ele vinha tratando da abundância, da superabundância da graça. Quando o pecado parece que é devastador, a graça é muito maior. E como alguém podia lá pensar, então vamos pecar mais para produzir mais graça? Paulo, não, de jeito nenhum. Mas é interessante que ele fala isso em relação à lei, no versículo 15. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? E ele repete a mesma expressão que em grego é muito forte, de modo nenhum, de forma alguma. Seria uma loucura, esqueça isso. Tudo isso quer dizer a expressão grega. Notou? Nas 2 vezes ele diz assim, então a gente pode pecar, porque a gente não está mais debaixo da lei? Porque se a gente pecar vai produzir mais graça? E Paulo está dizendo, não dá. O Espírito está falando através do apóstolo irmão que a vida de santidade é a vida de expressão do crente. Temos falado aqui, santidade é o seu habitat natural, você que foi salvo. Santidade não é um universo no qual você está tentando se encaixar a duras penas. Se você foi feito para a santidade, você tem que lutar contra aquilo que o Espírito faz em você se você quiser não ser santo. Sim, tem muitos desafios. Sim, é uma luta contra o pecado. Sim, temos que mortificar o pecado. Mas você foi feito, foi chamado para ser santo. Você é nação santa, lembra? Santidade não é para a gente olhar e dizer assim, gente, isso é muito difícil. Não é muito difícil, nada. É impossível. É impossível.
Não é muito difícil uma pessoa se converter, não. Você olha para o seu marido não crente, para sua esposa não crente, seu filho não crente, seu pai não crente, seu parente não crente, seu vizinho não crente, seu amigo não crente. Dependendo da índole, dependendo da personalidade, você ainda é muito difícil. Esse cara, essa menina, esse rapaz, esse moço, esse amigo, esse colega, muito difícil se converter. Você está errado. Não é muito difícil, é impossível. É impossível a própria pessoa e é impossível outra pessoa fazer isso por aquela pessoa. Ou Deus salva, ou ninguém será salvo. O ser humano está morto em delitos e pecados, ele não está doentinho, não. Não, ele não está doentinho, ele não está só mancando. Ele não está em fundo de poço, que se você jogar a corda do evangelho, ele vai conseguir. Não, ele está morto, ele é osso seco no fundo do poço. Você pode botar um elevador panorâmico, ele vai continuar morto lá. Ou o Espírito sopra, quando o profeta é ordenado a pregar. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor, tu sabes. Profetiza, filho do homem. O Senhor já deu toda a profecia que qualquer pecador precisa ouvir para que haja vida nele. Nós pregamos, a vida é o Senhor quem dá. Nós anunciamos, quem salva é o Senhor. Ninguém será salvo. Como Jonas aprendeu a duras penas, e lá no capítulo 2, ele termina toda aquela oração dizendo: ao Senhor pertence a salvação. E cada palavra dessa quer dizer exatamente o que ela está dizendo. A salvação pertence ao Senhor e a mais ninguém. Ou ele salva ou ninguém será salvo. A vida de santidade, então, não é uma questão de dificuldade, é muito difícil, muito desafiador. Não, ela é impossível, se não houver aquilo que o batismo simboliza. Então, quando Paulo faz essa introdução aqui, ele introduz um conceito. Acho que vocês não entenderam muito bem. Eu poderia traduzir assim, essa pergunta retórica que ele está fazendo. O que é pergunta retórica? Porque as crianças poderão perguntar isso para você. Mamãe, o que é uma pergunta retórica? Não é? Às vezes a pergunta retórica é: querido, você já arrumou seu quarto? Ela sabe que você não arrumou. É só para dar a chance de você confessar o pecado e se redimir. Paulo faz uma pergunta retórica no versículo 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na morte dele? Você foi batizado na morte dele. Você foi incluído na morte dele. O batismo tem esse simbolismo. E o mistério é que o simbolismo está apegado à realidade. É por isso que geralmente a gente define sacramento, a tradução é mistério, mas a gente define sacramento como um ato visível que expressa uma graça invisível, o ato espiritual de Deus, do Espírito Santo em você, que ninguém vê, não é? O vento sopra onde quer, não é assim? Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito, não é assim? Você não vê. Mas você vê o batismo. Você vê o que está significado. Foi batizado na morte. No momento que a pessoa é imersa nas águas, ela foi batizada na morte de Cristo. É isso que está se demonstrando que ocorreu na vida dela. Ela morreu. Temos que investigar que tipo de morte é essa. Mas ela não ficou lá na água. Ela foi trazida de volta. Ela ressuscitou. Que tipo de ressurreição é essa? O que significa isso? É disso que ele vai falar. Por isso ele começa dizendo: olha, vocês não sabem disso? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. O batismo é como um selo sobre isso. Aí está o mistério. Pastor, o batismo faz isso? Não, o batismo não faz isso. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Ah, então é só uma amostrinha? Não, não, é mais do que isso. Como? Não sei. É mistério. Se liga no mistério. Jimmy gosta, né? Tem algo mais. É como a ceia do Senhor. É um memorial. A ceia não transmite nada para você, simplesmente. Mas também não trate como se fosse um ritualzinho ali. É só. Não, não. Cuidado com isso. Deus leva muito a sério. Vocês foram batizados na morte de Cristo.
Paulo diz, nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. E note que agora ele usa, ele passou da morte para o sepultamento. Qual é a diferença de uma coisa, entre uma coisa e outra? É óbvio a diferença, não é? Morto é morto. Mas agora você põe debaixo da terra, você fecha. Pronto, está sepultado. Acabou. Uma das grandes tristezas das pessoas é quando um ente querido passa dessa vida e a pessoa não pode ter aquele fechamento, sabe? Sepultura, o sepultamento pode ser uma coisa dolorosa, mas necessária. É preciso ter. Uma pessoa desaparece, gente, que agonia. Você não tem aquele ponto, tá? Morreu. O batismo faz isso, morreu, está sepultado. Nós fomos sepultados, não apenas nós fomos sepultados, passou uma fase, acabou uma fase, houve um tipo de morte. E ela foi selada pelo batismo. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que, tem objetivo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Paulo começa já a desvendar alguma coisa aqui. Sepultura, mas a ressurreição também. O batismo simboliza isso. Por isso é que a gente emerge, depois emerge. Sepultura, morte, mas também ressurreição. Nós fomos unidos na morte, com Cristo, na sua morte, para que também sejamos unidos na sua ressurreição. Se você não morre em Cristo, você não pode ter a vida de Cristo. Paulo vai desenvolver mais isso agora. Porque se fomos unidos, e agora eu estou lendo o verso 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E certamente, aqui esse advérbio não tem nada a ver com certamente, né? Quem sabe, talvez, não. O advérbio está correto. É porque a gente usa muito esse advérbio como, certamente, né? Será que ele vai fazer mesmo aquilo que foi pedido? Certamente. Pode ser, né? Afinal, por mais fiel que a pessoa seja, ela pode não conseguir. Nós somos limitados, não é? Não. Tem nada disso aqui, não. Aqui é certeza mesmo, com certeza. Absolutamente. Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aí vem o primeiro termo muito importante aqui nesse capítulo, sabendo isso. Versículo 6. Sabendo isso. Note bem, sabendo isso. Novamente, você pode saber uma coisa intelectualmente. Paulo não é grego, e embora ele esteja escrevendo em grego, o seu jeito de escrever, o seu modo de escrever, a sua compreensão é semita. Semita. Lembra de Sem? Um dos filhos de Noé. De onde vieram Abraão, Isaac, Jacó e todo o povo da antiga aliança. E eles têm uma cultura própria. E quando Deus resolveu escrever a sua palavra, quando Deus resolveu que sua palavra seria registrada, Ele preparou não somente o idioma, mas Ele preparou a cultura também. Paulo escreve desse modo. Então, o sabendo dele, o conhecendo alguma coisa, não é o saber simplesmente de algumas linhas filosóficas gregas, por exemplo. Não é um conhecimento intelectual. Nós tivemos uma experiência com isso. Então agora tem que dizer para a igreja de Cristo, sabendo uma coisa que vocês sabem. É sabendo o que vocês sabem. Por favor, voltem lá, relembrem, sabendo alguma coisa. Olha, nós fomos unidos na morte, então assim somos também unidos na ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza, o famoso velho homem, não sei se dá para ficar sem isso. Dá? Produção, né? Esqueci de falar. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele. Paulo voltou antes da morte agora para a cruz, você viu? Ele falou ressurreição, ele falou morte, e agora ele voltou um pouco para a cruz de Cristo. Agora ele está olhando para a cruz de Cristo, ele está dizendo que a nossa velha natureza foi crucificada com ele. A nossa velha natureza a palavra é natureza mesmo.
Tá? Traduz bem o velho homem, aquela velha criação. É por isso que, segundo aos Coríntios 5,17, não está falando de comportamento. Os irmãos daqui desta igreja são acostumados com a interpretação correta. Né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram. Não está falando de comportamento, não é que fazia isso, deixou de fazer, não faz mais. Não, claro que quem é transformado pelo Evangelho de Cristo muda seu modo de agir, mas Paulo não está tratando disso ali. Tanto que o termo grego ali é criação, não é criatura. É como ele está falando de pessoas, de gente no contexto, se traduz como criatura, mas o que ele está falando ali é da natureza. A velha natureza passou, coisa velha, deixa para lá. Se fizeram nova, houve uma nova criação. A vida cristã não é uma vida remendada, a vida cristã não é uma vida modificada ou melhorada. Deus não trabalha com isso, Cristo não trabalha com isso, Cristo trabalha com morte e ressurreição. A velha natureza, ela é morta na cruz. O nosso velhão foi crucificado, foi pregado na cruz, por assim dizer, quando Cristo foi pregado lá. Não apenas Cristo estava nos substituindo como culpados, e Ele levando sobre si a nossa culpa, mas Cristo estava nos incluindo nele, a nossa velha natureza, aquela que recebemos em Adão, aquela velha criação no sentido de que foi a criação primária, a criação primeira. É preciso uma nova criação, é preciso um novo nascimento, é preciso uma nova vida, é preciso uma nova natureza. E ela não pode ser produzida por nada que nós sejamos capazes de fazer. Ela necessariamente tem que vir de fora da criação, ela tem que vir de Deus, pelo Espírito Santo. Então, sabendo isso, nossa velha natureza foi crucificada com Ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Note bem, o pecado não foi retirado, o pecado ainda está ali, mas você não é mais escravo dele, tá? Então, já adianta isso. Vamos voltar um pouquinho. Sabendo então que a nossa velha natureza foi pregada lá na cruz, foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, ou seja, para que o veículo que o pecado tem, e corpo aqui não significa só o corpo físico. Vamos entender, a Bíblia nunca diz, não é cristão dizer, não é doutrina cristã dizer que matéria é ruim, que matéria não presta, que o corpo não presta. Nunca faça isso. Isso é gnosticismo, isso é neoplatonismo, isso é qualquer dessas coisas aí, isso é espiritismo até. É assim, eu já fui espírita, eu sei. Cristianismo não é isso não. A gente vai fazer um sepultamento, está lá o corpo da pessoa. O pregador diz, fulano não está mais entre nós. Peraí, calma. Não, o fulano não está todo entre nós, é isso que você quer dizer. Porque uma parte dele está, e essa parte vai ser ressuscitada. Seja para a ressurreição da vida e da honra, ou para a ressurreição da desonra, da vergonha eterna. Então não pega assim, não, a alma é que... Meu irmão, esse negócio de que nós somos uma alma que possuímos um corpo, não é bíblico não, tá? O Senhor criou as duas coisas, quando Ele une as duas coisas, você tem o ser humano completo ali. É por isso que aquelas pessoas que morreram estão com Jesus agora, elas não estão no seu estado final. Elas só estarão no estado final quando a ressurreição final acontecer. E elas receberão o corpo glorificado, porque nos novos céus e nova terra você não vai ser fantasma. Você não vai ficar flutuando de nuvem para nuvem com uma arpinha na mão, não. Novos céus e nova terra onde habita a justiça. É isso que acontece. Corpo físico. Vamos lembrar Jesus ressurreto, corpo físico. Paulo daqui a pouco vai dizer, olha, ele morreu, não morre mais. Já passou. Essa frase falou, se ele ressuscitou, já não morre mais. Jesus foi o primeiro da ressurreição. É o primeiro? Mas peraí, Elias não ressuscitou? Não. Por isso que a gente faz uma diferença e fala assim, ressurreição é o que aconteceu com Cristo, ressuscitação é o que aconteceu com todos os outros. Todas as ressuscitações que aconteceram, seja no Antigo Testamento ou mesmo no Novo Testamento, inclusive a de Lázaro, que foi feita por Jesus, ressuscitações, aquelas pessoas ressuscitaram, porque outra pessoa, fosse um profeta, fosse o Senhor Jesus, fosse um apóstolo, disse, você vai voltar a viver. Fez isso porque Deus ordenou que fosse assim, o profeta ou apóstolo fez isso. O Senhor Jesus ressuscitou. Aquele filho daquela mulher que recebia Elias, lembra? Aí ele orou, aí ela teve um filho.
Aí o garoto cresceu, daqui a pouco o garoto morre. E Deus vai lá e ora. Lázaro. Você esbarrou com Lázaro aí ultimamente? Conversou com ele? Por que não? Porque ele morreu. O filho daquele casal lá no título morreu. A criança que Pedro ressuscitou, morreu. Eutico, lembra de Eutico? O sujeito, né, foi sentar no pior lugar possível. Vou sentar na beira da janela. Cai de lá, morre, Paulo vai lá, olha, o garoto levanta, cadê ele? Morto. Onde está o Senhor Jesus? Vivo. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Não morre mais. Ressurreição. Não morre mais. Não acontece mais. Está justificado do pecado. Acabou. Então o veículo de expressão do pecado recebeu um golpe fatal na cruz. De modo que antes você era escravo do pecado. Sem possibilidade de libertação. Agora não. Agora o pecado não é mais seu senhor. Por isso Paulo está dizendo, sabendo e saibam disso, vocês não têm que viver cumprindo a ordem do pecado, não. E, irmão, tira da cabeça que a gente está falando aqui daqueles pecados gritantes, né? Não, o principal pecado do ser humano é não amar a Deus como Deus deve ser amado. Esse é o grande pecado. É dar as costas ao Criador. Você abre Deuteronômio, todo aquele repassar da lei, você vai encontrar Deus dizendo várias vezes assim, olha, estou dando meus mandamentos aí para saber se vocês me amam. Eu não estou dando meus mandamentos para vocês ganharem alguma coisa de mim e poderem entrar no meu céu. Eu não estou dando meus mandamentos para ver quem de vocês é melhor que o outro, quem tem mais queda para a espiritualidade, para a religião ou não. Não, eu estou dando meus mandamentos para provar o coração de vocês, para que vocês vejam se vocês me amam mesmo ou não. Por isso Jesus está em plena harmonia com aquilo, quando muitos séculos mais tarde ele vai dizer, aquele que tem os meus e esse é o que me ama. Não é aquele que fica cantando no culto com lágrimas, não tem nada errado com isso não, tá gente? Óbvio que não tem. Aliás, uma igreja como a nossa, que tem boa doutrina, que tem boa canção, é que pode se emocionar no culto. Agora, culto movido só a emoção, com teologia fora da Bíblia, com doutrina fora da Bíblia, não adianta ficar falando, Jesus olha para aquilo ali, não está me dizendo nada, eu quero saber se cumpre os meus mandamentos, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não adianta vir com outra conversa. Então, sabendo isso, nosso velho homem recebeu um golpe fatal, nossa velha natureza recebeu um golpe fatal na cruz, o pecado não é mais Senhor. Foi por isso que Paulo pôde escrever aos Coríntios na primeira carta, olha, não veio sobre vocês tentação que não fosse humana, ou seja, tentação que não fosse de natureza humana, tipo, não veio uma tentação que fosse para anjo. Toda tentação que vocês sofrem são tentações no âmbito humano. E Deus é fiel para não deixar você diante de uma coisa a respeito da qual você não vai conseguir passar, não vai conseguir lutar, não vai conseguir superar. Ele supera em você. Então você tem que fazer o quê? Confiar nele e não submeter ao pecado. Vai ser justamente o que Paulo vai falar já já. Sabendo isso, nossa velha natureza foi crucificada com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Ou seja, o corpo do pecado, essa potencialidade que havia, que nos escravizava antes de Cristo, agora não nos escraviza mais. O pecado ainda está lá. Colossenses 3, ele tem que ser mortificado, mas ele não é mais seu Senhor, você não é mais um escravo preso a ele. Aquele escravo lá de Efésios 2, morto em delitos e pecados, preso à vontade da carne e do pensamento, e ao príncipe da potestade do ar, morreu aquilo. Morreu. Não estou usando a gíria, não estou usando o termo técnico. Morreu em Cristo, na morte de Cristo, a nossa morte morreu. A nossa morte perde todo o poder ali, porque o pecado perde todo o poder ali, na morte de Cristo. Pois quem morreu está justificado do pecado. Se morreu, acabou. O salário do pecado não é a morte? Vai terminar o capítulo falando isso. O salário do pecado é a morte. Morreu, pagou. Okay. Pronto.
Meu irmão, você pode pagar a dívida. Você não precisa de Cristo para pagar a dívida do pecado com Deus, não. Você sabia disso? Não, você não precisa de Cristo. Você pode pagar. Você morre, você vai para o juízo eterno, o inferno, e é uma dívida eterna. Então, quando você pagar essa dívida eterna, você pode sair do inferno. Não, Senhor, eu paguei. Não, mas ela é eterna, ainda não acabou, não. Acaba quando? Na eternidade. Mas peraí. Os nossos pecados, a nossa ofensa a Deus serão pagas somente de duas maneiras. Ou você vai passar o resto da eternidade no inferno, debaixo do justo juízo de Deus, do Deus a quem deveríamos amar e não amamos como deveríamos. Ou a gente olha para Cristo, que morreu em nosso lugar, cremos nele, somos unidos a ele, demonstramos isso no batismo, e aí, ele pagou o preço por nós. Você vira e diz assim, Senhor, eu não posso pagar, e agora? Olha, o meu filho pagou. Confia nele. Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Pronto. Escolha. Se você não escolheu ainda, se tem alguém aqui, se tem alguém alcança a nossa voz, ou se você precisar falar isso com alguém, meu irmão, minha irmã, você já sabe, olha, tem só dois meios, duas formas e não tem outra. Ou você confia em Cristo, ou você vai pagar o preço do seu pecado o resto da eternidade debaixo do justo juízo de Deus. Quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Pronto, é lógica pura. Morreu com Cristo? Então você vai viver com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Como Lázaro, por exemplo. Bom, Lázaro foi ressuscitado, mas ele não foi o primeiro da ressurreição. Foi ressuscitado, voltou à vida, como pecador ainda, cometeu pecados, depois daquela ressurreição, finalmente morreu e está aguardando a ressurreição dos últimos dias. Cristo não. Ele foi ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Irmãos, a vida de Cristo é a nossa vitória sobre a morte. É por isso que a morte do crente, ela não é morte de maldição. A morte do ser humano é morte de maldição, lá no Éden. Tu és pó e ao pó retornarás. Não é isso? Mas a morte do crente não é morte de maldição. Por quê? Porque Deus tirou a maldição. Olha só, que Deus bondoso, não é? Vou tirar a maldição desse cara. Não é? É desse tamanho, maldição grande a beça. Mas eu vou tirar assim mesmo. Por quê? Porque Cristo levou a maldição que estava sobre mim, sobre ele. Ele se fez maldição por mim, por você. Não, Deus não faz assim, vou tirar. Não. A alma que pecar, essa morrerá. É só que o Senhor Jesus morreu a morte de maldição por nós. É por isso que o salmista pode dizer, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Acabou. Ele morreu, levou o nosso pecado, por assim dizer, e vive eternamente agora para Deus. E é exatamente o que está acontecendo com você, meu irmão, minha irmã, na união mística com Ele. Você foi unido à morte dEle para ser unido na ressurreição dEle. E toda a força da ressurreição de Cristo está em você para você viver vida de santidade. O mesmo poder que trouxe Cristo dentre os mortos é o que está em você. Você vive vida da ressurreição. É por isso que nós andamos em novidade de vida. Paulo continua, pois assim também vocês considerem-se, essa é a segunda grande expressão aqui em Romanos 6. A primeira foi, sabendo isso, vocês morreram na morte de Cristo, para serem unidos à ressurreição dele. E a força vital da ressurreição está em vocês. Então, considerem-se. Versículo 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, sabendo aquilo que está lá no versículo 6, a gente agora se considera.
Meu irmão, o diabo vai fazer de tudo. Para quê? Para tirar sua saúde, para tirar seu dinheiro, para fazer sua sogra ir morar com você. Não, isso não. Isso é para lá. Não. O diabo vai fazer de tudo, não é para nada dessas coisas, o diabo vai fazer de tudo, para que você pense que você não é aquilo que Cristo fez de você. Vitorioso em que termo? Para ganhar tudo, bater em todo mundo, pisar em todo mundo? Não! Nós somos servos dos homens por causa de Cristo. Começa na igreja, mas se expande para fora da igreja. O que o diabo quer que você não enxergue, a vitória que ele quer que você não veja, é que você já tem a vida de Cristo e que santidade é o caminho para a sua vida. É o que está diante de você. Mas ele vai pintar um outro quadro. Ele vai dizer, não se considere não. Paulo está dizendo, verso 11, considere-se morto para o pecado, vivo para aquilo. Não é bem assim, não. Você tem que fazer mais isso, você tem que cumprir aquilo, você não pode fazer isso assim. Não, peraí. Está vendo aquele irmão lá? Ele é muito melhor que você. Está vendo aquela irmã? Aquela irmã, ela é espiritual, você não. E a predileta dele, eu acho, não é tão fácil como esse pregador está dizendo. Não é assim. Não é assim, não. E nisso ele está certo. Assim, o diabo é um bom teólogo. Tá? Melhor do que muita gente que anda na internet. Não é tão fácil mesmo, não. Cristo teve que ir à cruz. Foi nada fácil. Cristo teve que receber sobre si a ira do Pai. Para que eu e você pudéssemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Então para de se considerar qualquer outra coisa que não seja isso. Um príncipe não pode agir igual um mendigo e não tem nada de preconceito nisso. O rei tem obrigação de falar para o príncipe, você está sendo treinado para outra coisa. Aí, com essa mentalidade imbecil que está à nossa volta aí, né? Não, é porque o príncipe vai ser um opressor. Certamente ele é branco. Ele é branco, é hétero, porque ele vai ser um opressor. Não tem nada disso. Vamos aprender um pouco dos contos de fada que tem aquele príncipe, né? Que está sendo treinado pelo rei para ser um rei no futuro. Para se sacrificar pelo seu povo. Porque ele não é um mendigo, ele não pode agir como tal, ele não é do povo não, querido, você não tem escolha. Você não tem escolha. Todo rei, toda rainha, que já foi sério, e que foi um bom rei ou uma boa rainha, em algum momento teve que dizer para o seu herdeiro, para a sua herdeira, nós não temos escolha. A nossa missão está diante de nós e ela envolve sacrifício. Você não casa com quem você quiser casar. Você não vai aonde você acha que deve ir. O peso sobre você é muito grande. Então, meu irmão, você é príncipe, você é princesa. Não, não vou falar que a sua coroa vai cair e tal, não. Vocês compreendem como é para um pregador, às vezes, falar sobre termos que são caros às Escrituras, sobre conceitos que são caros ao Evangelho, e ter que lutar com essa baboseira que esse pessoal inventa, quando fala de vitória, de príncipe, de rei, de rainha, que não sei o quê. Não, está falando aqui, nós vamos reinar com Cristo, ele vai dizer isso. Não está falando nada dessas coisas que essas pessoas estão dizendo aí. Meu irmão, você é príncipe, você é princesa, para seguir os passos do Senhor Jesus. Filipenses 2, tendo a mesma atitude que havia no Senhor Jesus, o qual, existindo como Deus, não teve como algo a que se apegasse, aferrar, ser igual a Deus, mas fez-se homem, achado na figura humana, fez-se servo, e como servo foi até a morte, morte de cruz. Aí ninguém quer ser mais princesa, ninguém quer ser mais príncipe, a não ser que tenha morrido na morte de Cristo e recebido a ressurreição, a força da ressurreição, na ressurreição de Cristo, o que é simbolizado no batismo. Vocês não sabem? Todos quando foram batizados em Cristo, foram batizados na sua morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, também nós andemos em novidade de vida. Então assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você está muito vivo para Deus, é isso que você fala. Eu falo com Deus toda manhã, eu falo com Deus toda noite, eu falo com Deus várias vezes assim. Eu estou vivo para Ele, sim. Eu apareço na frente dele, Ele vê alguém.
Ele me vê. Ele não vê um morto em delitos e pecados, ele me vê. Sim, revestido pela justiça de quem? De Jesus. Mas ele me vê. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Mas o corpo do pecado não foi desfeito? O poder vital do pecado não foi desmantelado? Foi. Não é para que vocês não sirvam mais ao pecado como escravos? Sim. Então, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Mas também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, quer dizer, é seu corpo, sua vida. Tá? Sua vida aqui, o que você é, o que você faz, onde você anda, lembra? Cuidado, pezinho onde pisa, mãozinha no que pega, olhinho no que vê, boquinha no que fala. Eu sei, o cântico é meio legalista, eu sei. Mas, novamente, uma igreja como a nossa que pode compreender bem isso. Porque o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Não ofereça. Também, verso 13, não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus. Se você se considera morto para o pecado e vivo para Deus, ofereça os seus membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. Viu? Há muitos anos, antes de assumir essa igreja, e se Deus permitir, em dezembro serão 30 anos, eu tinha lido esse texto, tinha compreendido esse texto. E eu criei uma teologia, a teologia do crente sem vergonha. Eu comecei a pregar e fazer referência a isso. Por quê? Porque você já se considerou morto para o pecado, vivo para Deus, você foi unido à morte de Cristo, à ressurreição dele, o pecado não é mais teu Senhor, o que você faz? Você se enfia debaixo dessa carga de novo. Ele não é mais teu Senhor, mas você vai lá oferecer os membros do seu corpo, a sua vida para o pecado. E pode ser inveja, pode ser maledicência. A gente gosta de pensar naqueles pecados escabrosos, né? Não. Pode ser desobediência ao Senhor, pode ser falta de confiança no Senhor. O Senhor diz, confia na minha palavra, você não, eu preciso resolver isso. É o crente sem vergonha. Cristo foi lá, lembra do peregrino? Cadê os adolescentes da igreja? Lembra? O que acontece com o fardo dele? Quando ele chega diante da cruz? Cai! Aí o que ele faz de novo? Ele vai lá e pega. E joga. Sim? Não? Pois é, mas tem muito crente que faz isso. Agora você imagina cristão fazendo isso? No livro? Quando ele vai assim, Senhor, muito obrigado, agora eu vou pegar isso de novo. E pum! Crente sem vergonha. Deus livrou do pecado, livrou do fardo, e agora ele vai lá de novo debaixo do fardo. Paulo está dizendo, não faça isso. Considere-se vivo para Deus, considere-se vivo para Cristo, e não ofereça a sua vida ali ao pecado, porque o pecado está sempre assim, volta para debaixo do meu senhorio, volta. Poxa, eu tenho tanta coisa boa para você, coisa muito melhor do que essa aí que você está fazendo na igreja. E então, Paulo terminou dizendo, vocês não estão mais debaixo da lei. Isso é liberdade. Porque a lei a gente sabe que a gente não cumpre. Não adianta, você não vai conseguir satisfazer a lei, a lei de Deus, que significa o próprio caráter de Deus. Nós não conseguimos satisfazer o Senhor, nem cumprir a sua lei. Então Paulo termina com uma nota de vitória no verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. E como sempre, nós encrencamos com as coisas, não é? Você pensa, tudo bem não. Logo vem um crente dizendo assim, peraí, então posso fazer o que eu quiser? Eu sou um agraciado do Senhor, uma vez salvo, salvo para sempre. Não importa se eu cometo pecado ou não. Não, irmão, nós afirmamos junto com os evangelhos, junto com o Antigo, junto com o Novo Testamento, junto com os profetas, junto com os apóstolos, juntos com o Senhor Jesus. Uma vez salvo, você nunca se perde. O problema dessa expressão é que ela simplifica demais a coisa. Se uma pessoa realmente é salvo, é impossível ela se perder. O Senhor Jesus afirma isso. Os profetas e os apóstolos afirmam isso. Está em toda a Bíblia.
Só a gente encrencar. Alguém lê Hebreus 6, não entende o que está falando ali. Né? Tem mensagem pregada sobre aquilo. Se alguém tiver dúvida, procura no canal da igreja. Não entende bem, começa a falar bobagem, de perda de salvação, coisa assim, como um salvador ineficiente, ineficaz, que não resolve o problema. Mas espera aí, vamos lembrar? Deus, que elege o fim, ou os fins, também elege os meios. Sem santificação, ninguém é o Senhor. E a segunda carta aos Tessalonicenses deixa claro que nós somos salvos num processo de santificação. Ela já está embutida no Evangelho, já vem junto no pacote, irmão. Não tem como você ser salvo e não santificar. Existem graus diferentes de maturidade, ok. É por isso que a gente luta na igreja, com aqueles irmãozinhos que estão indo devagar, a gente já tenta ajudá-los para que eles cresçam. Porque é um perigo você não crescer, é um perigo você não crescer na fé. Daí, Hebreus 5, 6. Mas isso não muda o fato de que uma vez que você está nas mãos de Jesus, ninguém arrebata você de lá. Porém, Paulo tem que falar, ele está falando com os crentes, é com a igreja. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E de novo aquela expressão forte, de modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Outra pergunta retórica, né? Não, eles sabem que eles sabem. O próprio nível dessa carta mostra que ele está escrevendo para uma igreja que, apesar de ter dificuldades e ser imperfeita, tem um conhecimento muito bom do Evangelho. O Evangelho foi bem pregado lá. E não foi por Paulo, ele não conhecia essa igreja. Não foi ele que fundou, que plantou essa igreja. Ele sabe, é uma pergunta retórica. A gente tem que fazer perguntas, irmãos. Mesmo quando a gente sabe que a pessoa sabe aquilo. Para ela lembrar, vocês não sabem então? Se vocês se oferecem a alguém como servos, vocês vão ser servos, ué. Claro que serão. Você chega para o pecado para se oferecer, você vai servir a ele. Você não tem que fazer isso. Você não é um não crente que não tem escolha, que precisa ser liberto do pecado. Você tem a vida da ressurreição de Cristo em você. Nós temos isso. Mas a nossa tendência muitas vezes é facilitar as coisas. Dá uma de Rebeca, né? Em Cajacó, eu vou te ajudar a pegar a bênção aí. A Rebeca que já tinha ouvido lá no nascimento dos filhos dela, olha, o mais velho vai servir ao mais novo, viu? Pronto, é só aguarda, o Senhor vai fazer isso aí, pode deixar. Não. Vamos dar uma ajudinha e arruma todo tipo de complicação. Dá um empurrãozinho aí no Senhor, na providência, na agenda de Deus, né? Vamos enganar teu pai. Vamos dar uma ajudinha a Deus a cumprir os propósitos dele com mentira. Tudo errado. Isso trouxe muito sofrimento a toda a família, inclusive ao próprio Jacó. Não ofereça. Como é fácil fazer isso em disciplina da igreja, né? Semana passada, naquela pergunta de resposta, eu fiz menção aqui a um casal que há muitos anos, antes de eu estar aqui, esse casal foi mandado embora da igreja com carta compulsória. Carta compulsória é o sistema seguinte. Alguém acha que está dando problema na igreja? Então te dá uma carta assim na mão, pronto, vai para qualquer igreja que tu quiser, mas sai daqui. Isso aí. Tipo assim, eu não vou tratar desse problema, eu vou me livrar do problema. Isso é pecaminoso. Isso é contra o que a Escritura ensina. É tão fácil fazer essas coisas, né? Menos dor de cabeça. Não, você está arrumando mais dor de cabeça. Porque você está se enfiando debaixo do senhorio, do pecado de novo e achando que está fazendo uma coisa boa. E não está. Você está trazendo a disciplina de Deus sobre sua vida. Mas aí o verso 17, mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, não são mais, vocês vieram a obedecer de coração a forma de, o quê? Ué, que estranho, né? Não é a forma de poder do Espírito, do fogo que desce do céu através disso. Não, doutrina é
Paulo está dizendo, essa libertação da lei, do pecado, essa libertação, ela veio pelo ensino do Evangelho, o ensino da palavra de Deus, doutrina. Aí você vai ver igreja aí, não doutrina não, pastor, doutrina traz confusão. Traz sim, sim. Seria o último a dizer que não, traz sim. Porque a doutrina, quando é sã doutrina, ela confronta o pecado humano. Então traz confusão. Eu já vi pastores dizendo, eu não posso pregar isso na igreja não. Por quê? Perguntei por quê. Isso vai criar problema na igreja. Claro que vai, irmão. Às vezes vai chegar ao ponto das pessoas repetirem aquilo que fizeram com Jesus. Esse discurso é duro demais. Dá para suportar isso não. Aí o Senhor Jesus fez o quê? Virou para eles, por favor, não, fica, eu vou mudar. Eu vou melhorar meu discurso. Espera aí, me dá um tempo aí que eu vou melhorar para vocês ficarem. Não, ele virou para os outros que ficaram, vocês também querem ir? E os outros, guiados pelo Espírito Santo, disseram o quê? Primeiro eles fizeram a pergunta. Qual foi a pergunta? Para quem iremos nós? Esse pessoal que está indo aí, eles não tem a menor noção. Estão indo para onde? Para quem que nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, é aquele negócio, né? Só tem um lugar para você fugir de Deus. Qual? O próprio Deus. Só. Então eles obedeceram de coração a forma de doutrina a qual eles foram entregues, ou que foi pregado a eles. Verso 18, e uma vez libertados do pecado, foram feitos escravos de novo. Olha só. Pronto. Você é liberto, você não é mais escravo de um, agora você é escravo de outro. A tradução tenta amainar um pouco, bota servo, né? Mas o peso é o mesmo. Você é servo. De quê agora? Da justiça. Meu, é muito diferente você ser servo de Abraão, por exemplo. Lembra de Abraão? Seus 318 servos? Não se preocupe, a gente não vai fazer nenhuma campanha 318 aqui não. Não vamos. Tá? Vamos não. Desculpa demais, essa foi... Mas ele tinha servos. Ser um servo na casa de Abraão era melhor do que ser senhor em muito lugar. Não estou defendendo escravidão não, tá? Se quiser cancelar, cancela. Estou pouco ligando. Mas ser o servo da vida, servo da justiça é uma coisa. Ser servo do pecado, servo da morte é outra coisa. E se você não está em Cristo, você está necessariamente debaixo da servidão da morte e do pecado. Não tem terceira via. Tá? Não existe terceira via. Deixa eu repetir o verso 17. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Franqueza, né? Não, eu vou falar de modo que vocês compreendam o que eu estou falando. Então, qualquer imagem que eu use aqui, isso é Paulo, não sou eu não, tá? Qualquer imagem que eu usar aqui para vocês, é por causa das limitações que nós temos. Então deixa eu explicar para vocês. Assim como ofereceram seus membros lá no passado, para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Alguns homens e mulheres de Deus ao longo da história, irmãos, têm pensado exatamente assim. Paulo foi um deles. Paulo disse assim, eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. Mas ele vai dizer logo depois, antes eu fiz mais do que todos os outros apóstolos. Fiz mais do que todos eles. Ele não estava se comparando, ele não estava querendo dizer eu compensei. Paulo não tinha essa mentalidade de compensar, ele sabia que ninguém compensa nada. Ou Cristo fez por você, ou você vai ficar sempre em dívida. Ele não queria compensar o tempo perdido no judaísmo, ou perseguindo a igreja. Paulo não era tolo assim, nós não devemos ser tolos assim. Você não compensa nada, não entra nessa. O que Paulo fazia, o que nós devemos fazer, o que muitos homens e mulheres ao longo da história fizeram também, e do mesmo exemplo, do nosso exemplo maior, que é Jesus Cristo. O exemplo do amor e da obediência. No caso de Jesus, perfeito amor, perfeita obediência. No nosso caso, funciona assim. No caso de Paulo, funcionou assim. Ele me amou tanto, apesar de tanta coisa que eu fiz, que a única coisa que eu realmente tenho para fazer agora
é devolver esse amor em forma de obediência. Eu não estou fazendo mais que os outros, porque eu sou melhor do que os outros, não. É porque eu entendo que a minha dívida é maior. Eu sou o principal dos pecadores. Irmão, deixa eu contar um segredo para você. Todo crente que é crente, ele se vê como o principal dos pecadores. Você se lembra da pecadora que ungiu os pés de Jesus? Algumas traduções da Bíblia colocam exatamente isso. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Né? O editor bota isso lá. Ela entra, ela começa a chorar e lavar os pés de Jesus. Ela quebra um perfume caríssimo, derrama ali, seca com o véu do cabelo dela, com tudo ali. Não é? E o dono da casa ficou assim... Se ele soubesse quem era, uma pecadora, gente. Aí, Jesus fala para ele, deixa eu contar uma história aí para você. Um senhor tinha 2 servos. Um devia uma quantia enorme. E o outro também devia uma quantia bem menor. E o senhor resolveu perdoar o pecado dos 2, a dívida dos 2. Pronto. Qual daqueles servos vai amar mais o Senhor? E aí, o anfitrião respondeu, eu suponho que aquele a quem mais foi perdoado, né? Que tinha dívida maior. E Jesus falou, exatamente, pois é, isso aí. Você vê, eu cheguei na sua casa, você não me recebeu com ósculo, você não me deu água para lavar os pés, você não me ungiu, o que era uma coisa normal de você fazer qualquer pessoa que chegasse na sua casa. Era a forma de você receber bem uma pessoa. Mas essa mulher, desde que eu cheguei aqui, olha só, ela fez tudo isso, mas ela muito amou porque muito foi perdoado a ela. É isso. Sim, ela é uma pecadora. Então ela consegue olhar para si, eu não sou digna nem de fazer isso que eu vou fazer, mas eu vou fazer assim mesmo. Você tem noção da sua dívida? Você ama mais o Senhor. Você se entrega a Ele mais. Nosso problema é que às vezes nós não percebemos o quanto nós fomos perdoados. Mas, por favor, eu não quero que você pense naquela teologia. Tem uma teologia que caminhava por esse tempo, por esse caminho assim, né? Você precisa conhecer a profundidade do seu pecado, porque aí, não é disso que eu estou falando, não. Isso é uma consciência que, ao longo da história, homens e mulheres têm tido. É uma reflexão simples, mas não é para você, vou investigar muitos meus pecados para ver o que... Não. Meu irmão, sempre olhe para o seu Salvador. O seu Salvador sempre vai ser maior do que qualquer pecado seu. Sempre. O importante não é quão ruim, mal, maligno seja o seu pecado, porque ele é muito terrível, muito mais terrível do que você vai ser capaz de analisar. O mais importante é que o Senhor Jesus é maior, muito maior do que qualquer pecado que qualquer pessoa possa cometer. Como disse a Corrie ten Boom, uma vez, aquela do refúgio secreto, para quem ela disse, não há poço tão profundo que ele não seja mais profundo ainda. É isso. Então, assim como vocês ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Olha para Jesus, é aquele velho cântico, né? Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor. É isso que a gente tem que fazer, olhar para Jesus. É sempre olhar para Jesus. E finalmente, porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Olha só. Livres para pecar. E o pecado, morte, como ele vai dizer. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Porque o fim delas é a morte. Notou o que Paulo está fazendo? Vamos pensar lá. Lembra? Vocês eram livres. Uma vez eu era garoto assim. E um pedreiro lá em casa, garotinho mesmo, assim, né? Tinha 10 anos de idade, estava começando a ir para a igreja. Você gosta mesmo de ser filho da sua mãe aí? Porque se você não fosse, você não precisava estar na igreja. Todo domingo. Eu fico olhando para aquele cara assim, caí fora. Não converso com esse cara não. Ele não precisa. Olha só. Você não precisa servir a ninguém.
Não venha para o Evangelho, não venha para Cristo, não venha para a igreja. Você pode fazer o que você quiser. Um domingo de manhã, durante a semana. Você não se preocupa em pedir perdão às pessoas. Você não se preocupa em perdoar as pessoas. Você vive presente. Você vive agora. Pronto. Quero que esse negócio todo vir para a igreja. Daqui a pouco os homens da igreja vão fazer o quê? Vão ter que vir aqui para, né? Depois que esvaziar, para botar aquele negócio todo, fazer um exercício e tal. Aí se você falta, já vem um pastor falar, meu irmão, o que houve? Está ausente? Tá. Você não precisa passar por nada disso. Você pode ficar em casa, você pode fazer o que você quiser, mas lembra, o fim é morte. Final do verso 21, porque o fim delas é morte. Provérbio já dizia isso, né? Há caminhos que aos homens parecem ser bons, mas o seu fim, morte. No seu fim são caminhos de morte. Vai lá, vai. Eclesiastes também diz a mesma coisa. Anda pelo caminho da tua cabeça, faz o que você quiser e tal, né? Aproveita, vive a juventude que você quiser viver, mas sabe que Deus vai trazer juízo sobre você. Você vai prestar contas. E Paulo caminha para o final dizendo o quê? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. Olha aí, é o habitat natural, é isso que se espera mesmo. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso. Cristo é a vida. O batismo simboliza exatamente isso. Você morreu um tipo de morte. Você morreu para o pecado, você morreu para as exigências da lei, porque o Senhor Jesus já acabou com o poder que o pecado tinha sobre a sua vida, e porque Ele cumpriu a lei para você. A lei que eu e você não podíamos cumprir, Ele cumpriu. Pronto, está resolvido isso. Agora vamos olhar para o outro lado então, porque nós ressuscitamos. Nós ressuscitamos para andar em novidade de vida. Ou seja, um tipo de vida que nós não conseguimos produzir foi colocado em nós. Ela mira a santificação, ela tem prazer em oferecer os instrumentos, ou seja, o nosso corpo, o nosso ser, nossa inteligência, nosso tempo, tudo que nós somos, tem prazer em oferecer isso a Deus como instrumento de justiça e dizer, Senhor, eu sou seu servo. Usa-me para que a tua glória e a tua graça sejam conhecidas e outras pessoas sejam alcançadas e os teus filhos sejam edificados. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que o batismo simboliza em última análise. A morte fica lá, porque Cristo levou. A vida é toda nossa e haverá um dia que essa vida se expressará de forma plena quando o Senhor Jesus voltar. E quando nós fomos revestidos da glória dele, é a grande doutrina da glorificação que se dá na ressurreição final. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza e que nós sejamos fiéis àquilo que o Senhor tem feito. Vamos cantar mais uma vez hoje então o hino que os irmãos têm aprendido. Preste atenção na letra, né, à medida que nós cantamos, porque é uma visão de tudo isso. Então, após isso, os irmãos orarão silenciosamente e aguardem um pouquinho só para fazer uns avisos finais. Tá? Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar porque a morte que nos rondava, que nos revestia, que nos aguardava, foi totalmente eliminada na morte de Cristo. E a vida que não tínhamos, que não vislumbrávamos, cujo poder não experimentávamos, nós a recebemos em Cristo Jesus. Quando olhamos os irmãos hoje sendo imersos nas águas do batismo e sendo emersos das águas batismais, nós te louvamos porque o Senhor fez isso conosco. Fomos unidos a Cristo na sua morte. Somos unidos a Cristo na sua ressurreição e andamos em novidade de vida. Concede-nos a graça de caminhar em santificação, amadurecendo na fé, na graça, visando a glória do Senhor,
porque o fim é a vida eterna. Por isso seja louvado o teu nome, em nome de Jesus. Amém.